Olá amigos da Avaliação, tudo bem? Sou Marcelo Dosek e esse fone que eu trago para vocês é o Tangin 4U. Se vocês já viram, já conhecem o meu site, avaliação.com.br, vocês viram que o Felipe Spildora já escreveu um review do mesmo Tangin 4U que vocês estão vendo aqui. Ele escreveu um review lá no site. Por quê? O Felipe ele conseguiu um preço bem interessante desse cara aqui no AliExpress com a combinação de pacotes, que na época saiu abaixo de $50. E quando a gente não tinha um imposto tão... tinha só o ICMS, né, abaixo de $50, não tinha esse imposto de importação, ele saiu num preço bem legal. E eu falei, Felipe, já que você conseguiu esse preço interessante para mim, manda aí para sua casa, escreve um review em texto, que o Felipe está começando a escrever os reviews em texto, e depois você me manda e eu faço um review em vídeo. E foi assim que aconteceu. O review do Felipe está aqui no site. Convido vocês a visitar e ler, né? Ficou bem interessante. O Felipe escreve muito bem. Mas antes de continuar, eu vou falar para vocês o seguinte: eu estou testando formatos diferentes de vídeo aqui no Avaliação. E em relação ao último vídeo, o que mudou nesse aqui? Eu mudei a posição da GoPro, agora ela fica bem à frente dos meus olhos, então o que vocês estão vendo aqui é bem o que eu vejo com os meus olhos. É a posição que eu utilizava no meu canal de carro, direção assistida. Só que não era essa GoPro, claro, era uma GoPro bem anterior. E outra coisa que eu mudei o vídeo era 4K, 60 fps com HDR. E eu percebi que pro conteúdo que eu produzo aqui não tem necessidade de trabalhar com 4K. Então esse vídeo está sendo gravado em 1080 com 60 fps. Eu quero que vocês me digam nos comentários aí se vocês preferem 4K, preferem 1080, se não faz diferença. Porque o arquivo 4K daquele último vídeo de 10 minutos deu quase 11 GB. E esse aqui, eu espero que dê um pouco menos. Eu gravava em 1080 na outra câmera, só que era 30 fps, aqui eu vou gravar 60 fica um pouco mais fluido. Então, aí eu quero que vocês me digam aí nos comentários o que vocês acharam desse formato novo, dessa posição de câmera e desse formato de vídeo, tá? Mas beleza, voltando aqui ao 4U. A Tangin é uma marca que eu tenho bastante carinho por ela, tá? Por causa do Ola, que o Ola foi, se eu não me engano, o segundo ou terceiro fone que eu comprei nesse hobby. E eu gostei muito do Ola, muito. Ele é um fone assim, bem frio, bem neutro, e ele tem uma pegada totalmente diferente dos outros Hi-Fi. Tudo que eu tinha ouvido na época, claro, foi meu terceiro fone, então eu não tinha ouvido muita coisa na época. Só que tudo que eu fui ouvindo depois e a maioria continua sendo bem diferente do Ola. A Tangin logo em seguida lançou o Ola Bass. O Ola Bass era uma versão do Ola com um tico a mais de graves e justamente mais para os subgraves. Então deu um resultado que para mim é fantástico, porque eu gosto muito dessa pegada de um fone com uma boa presença de vocais, uma excelente presença de agudos e também com alguma resposta interessante ali nos subgraves. E era justamente o que o Ola Bass me entregava. Eu gosto tanto do Ola e do Ola Bass que eu tenho os dois aqui em casa até hoje. E passando aqui para o 4U, claro que eu já testei outras coisas da Tangin, eu comprei todos que eu testei da Tangin eu comprei. A Tangin não sabe que eu existo. Então eu comprei aquele cara, né? Antes eu testei o cara do Pedro Gonfinetti, depois eu comprei fiquei um tempo com ele, mas eu vi que ele estava se sobrepondo a outros fones que eu já tenho e acabei vendendo. E também tenho o Zero da Tangin, que é interessante, mas eu não gosto do formato dele, o fit dele não fica legal pra mim. Mas eu tenho ele aqui ainda. Eu não comprei o que veio logo depois do Zero, não lembro qual é o nome, se é o One, acho que é o One. Não comprei ele. Eu acho que eu particularmente fico meio incomodado quando as marcas ficam requentando o produto que já existe. A Mondrop é especialista em fazer isso e tem várias outras marcas que estão fazendo. Eu não gosto. Eu acho que isso é um pouco chato, porque você pega um fone que já existe, você muda o tone em alguma coisa e às vezes você piora, como foi o caso da 7Hz. A 7Hz Zero, o Zero era um fone que tinha uma pegada bem diferente, uma pegada com brilho bem interessante, e eles passaram para o Harman no Zero 2. Então, tudo bem, é mais para agradar a maioria. Eu também gosto bastante da curva Harman, não tenho nada contra. Só que para mim o Zero perdeu a identidade, tá? Então,
Eu particularmente não gosto quando as marcas ficam requentando o fone. Mas enfim, falando aqui desse cara, ele utiliza um driver dinâmico simples e ele tem um diferencial que é essa chavinha de tuning. Aqui eu vou filmar mais aproximado para vocês, mas é uma chavinha de tuning que ele tem aqui, e essa chavinha é operada por uma chave de fenda, tá? Ela tem 4 posições, tá? 4 assinaturas. Foge não, filha. Está gravando aqui direto, não vou cortar não. Ó, você pega essa chavinha aqui, ó, a chave de fenda, você encaixa aqui e gira, ó. Tá? É assim que funciona. Cada giro desse aqui altera a resposta de graves desse cara aqui, do For You. Ou seja, é uma coisa que de fato combina com o nome do fone, porque For You, ou seja, o tuning que você quiser de graves vai estar aqui. As posições que ele tem, eu vou até aproveitar o vídeo aqui do Felipe, o texto do Felipe para mostrar. Ele tem as posições para monitoramento, é uma posição mais flat, né? É um tuning mais flat nos graves, natural, pop e atmosphere. Tá? Você está vendo que o natural aqui, o atmosphere, está vendo que a Sanotanche, que é a waifu da Tanshin, está pulando aqui, brincando, porque o atmosphere é o que tem mais graves. O modo pop, ele tem uma pegada boa de graves, mas é um pouco menos do que o natural. Inclusive, eu estou usando o natural aqui, foi o meu preferido. E o monitoring é o modo mais flat. Eu achei que ele ficou flat demais, tá? Se ele fosse um fone mais frio no geral, como o Ola, eu acho que estaria bem interessante. Ele lembra um pouco o Ola, tá? No monitoring. Mas eu prefiro o natural. O natural, ele funciona para mim como se fosse o Ola Bass, tá? Ele tem um tico a mais de graves ali e ele funciona muito interessante, tá? Esse cara, ele tem um fit. O formato dele é aquele formato que lembra esse desenho é do Shure, né? Daqueles fones do estilo do Shure. Ele tem o hook do cabo, ele vem bem para frente, então ele pega certinho aqui na orelha. Cadê minha orelhinha de teste? Tá perdida por aí. Enfim, vou exemplificar para vocês. Então ele encaixa aqui na orelha de uma forma bem interessante. O formato dele aqui interno não tem nenhum canto vivo, tá? Vocês lembram que eu reclamei muito do Team C2, que o Team C2 tinha um canto vivo, né? Que incomodava na orelha. Não é o caso aqui. E ele tem um nozzle com um bom comprimento, tá? Ele encaixa bem no ouvido isso aqui. E acaba funcionando bem com a maioria das pessoas. Não é um fit muito diferenciado, muito complicado, tá? O tamanho aqui desse bocal é de 6 mm, tá? Ele não é muito grande, não é exagerado. Pode ver que eu não estou usando a ponteira padrão dele, eu usei para o teste, mas aqui para o meu uso, para minha diversão, eu estou usando a ponteira da EPZ, que eu já testei aqui, está aparecendo o cardzinho aqui no canal, é a EPZ M100, e eu gostei muito, cara. Gostei muito, ficou bem interessante. Eu utilizei com a ponteira M, tanto a EPZ quanto a da Tanshin. A Tanshin manda dois tipos de ponteiras aqui. Tem uma com mais aberta e outra um pouquinho mais fechada. E as duas eu utilizei o M. Encaixa muito bem. Diferente do Ola, que o Ola tinha um fit ruim. O cabo desse fone aqui é bem interessante também. Vocês estão vendo que é um cabo de boa qualidade, bem construído. Tem o Shin Slider aqui de... Shin Slider, né? Shin? É Shin ou Shin? Sei lá. De metal, tá? O splitter também é de metal. E você tem aqui o conector dele. Esse aqui é 3,5 mm. Eu acho que ele não tem opção de 4.4. Ele tem um conector aqui também com esse acabamento de metal e banhado a ouro aqui na ponta. Bem interessante, cara. Um cabo bem luxuoso. Um cabo que combina bem com um fone que custa na casa aí dos seus 50, 55 dólares, tá? Mas vamos ao que interessa, que é a qualidade sonora desse cara, tá? Como eu disse para vocês, testando ele no monitoring, eu achei ele flat demais, mas ele até funciona com faixas que você queira ouvir mais o vocal, entendeu? Por exemplo, uma faixa, fado português, mas aqueles que tem um vocal mais presente, funciona legal também para você ouvir um K-pop, né? Funciona legal para você ouvir um K-pop, por causa principalmente vozes femininas, você vê um destaque um pouquinho maior, mas
eu achei que no geral ele não te dá muito, não dá muito punch, não dá muita diversão ao ouvir, tá? No modo Atmosphere eu já achei que o grave passa do ponto, o grave fica muito exagerado, mas é legal para quem gosta, para quem é basshead. Se você é basshead, pega o seu fone e gira logo para Atmosphere e curte ele aqui, e você vai adorar as batidas de um pop, as batidas de um rap. Inclusive o baixo do Charlie Brown Jr., que com o modo Atmosphere, o baixo do Champion fica muito presente, fica ali na sua cara, fica te agredindo, e pode não é todo dia que você quer um grave desse tipo, mas se você quiser, vai funcionar legal. O modo pop é um modo de graves bem equilibrados, bem fraquinhos, e como o próprio nome diz, ele tem uma pancadinha interessante nas batidas. Você ouviu uma esqueci o nome dela. Cara, falhou aquela francesa que o Pombo gosta. Pombo, deixa aí nos comentários, por favor, cara. Esqueci o nome dela. Dernière Dance. Quem é que canta Dernière Dance? Indila, lembrei. Pra você ouvir uma Indila com o modo pop, fica bem interessante. Só que o Natural, pra mim, foi o que casou muito bem. Casou bem com rock. Você ouviu a batida da bateria de qualquer música de rock, principalmente você ouviu no Angel, do Judas Priest, quando você bota no Natural, o Angel começa só aquela parte da voz, bem lenta, e a banda entra ali no meio da música, com a bateria batendo forte. No modo Natural fica muito interessante. Você ouvir também o próprio Charlie Brown Jr., você tem uma resposta bem interessante ali do baixo. Você ouviu por exemplo, um fado português, você tem um violão ali, aquelas notas mais graves do violão, funciona muito bem ali no Natural. E uma coisa interessante dos graves desse cara aqui, do Tanchi For You, é que ele não tem graves lentos, ou seja, os graves são muito rápidos. Mas venhamos e convenhamos, cara. Eu tô testando o fone aqui já praticamente 2 anos, acho que mais de 2 anos. De 1 ano pra cá, os lançamentos recentes, eu não tenho visto nenhum grave embolento. Não tenho visto, exceto raras exceções como o Blon, aquele Blon Z300, se eu não me engano, eu achei que ele tem os graves um pouco mais maciões, mais lentos assim. Só que a maioria dos fones e dos transdutores, né, são muito competentes para tocar uma música louca, como por exemplo aquela que eu sempre cito aqui para vocês, que é... Cara, minha memória tá horrorosa. Vamos olhar aqui qual é a música que eu sei. Enfim, um death metal, uma porradaria daquelas que vocês sabem qual é. Vamos aqui na minha playlist de teste. É essa aqui, ó, Intravenous. Para você ouvir um Intravenous, é uma pancadaria daquela pedaleira dupla que funciona muito bem nesse cara e funciona muito bem na maioria dos fones de hoje em dia. Então, falar de velocidade, eu vou evitar falar isso agora. Eu vou falar só quando for um fone que realmente não funcionar, que não casar legal com aquela ideia, tá? Fora isso, eu vou deixar passar em branco. Falando aqui dos médios e agudos do Tanchi For You, praticamente não tem diferença, tá? Qual a diferença que tem? Quando você mexe nos graves, você naturalmente o seu ouvido passa a perceber os médios e os agudos de uma forma um pouco diferente. Mas na curva, se você pesquisar a curva desse fone aqui, você vai ver que a única curva que altera é a curva dos graves. E a percepção que você tem dos médios, principalmente dos agudos com esse cara aqui, independente da forma que você escolha, é bem similar, tá? Ou seja, esse fone aqui tem médios bem interessantes, bem frontais, bem presentes. Tá? Você tem uma percepção muito interessante de vozes, dos instrumentos ali naquela área, tudo funciona muito legal. E passando para os agudos, cara, gostei muito dos agudos desse fone. Ele tem uma extensão de agudos muito interessante para um fone com um driver dinâmico apenas. Primeira vez que eu ouvi ele, eu falei, cara, será que tem uma BA aqui dentro? E eu fui pesquisar e vi que não tem. Ele tem uma extensão muito interessante dos agudos, os violinos da Lindsey Stirling vai longe, aquelas notas mais altas dos violinos, e o brilho dele é muito interessante, o splash ali da bateria é muito natural, e para quem não gosta daquele timbre de armadura balanceada, o timbre do driver dinâmico no splash de um prato é muito interessante e muito bem reproduzido nesse cara aqui. Ou seja, é um fone que ele é um belíssimo all-rounder,
ele ainda tem a vantagem de você poder alterar os graves da forma que você quiser. Infelizmente, cara, esse fone na maioria das vezes está além do preço que a gente poderia pagar sem reclamar aqui no Brasil com as taxas que a gente tem. Mas se você conseguir uma promoção dele abaixo de $50, ou se você achar um usadinho dele, não vai ser o meu, porque esse aqui eu não vendo, mas se você achar um usadinho dele, é um fone que vale a pena você cair dentro, entendeu? Porque ele é um fone muito legal. E passando para as tecnicalidades dele, ele tem um palco sonoro muito interessante, muito amplo, principalmente quando você bota no Natural, você vê que o palco dele se expande. Ele é um palco mais lateralizado do que profundo, tá? Então, o que acontece? Ele é aquele fone que você tem uma percepção muito interessante da imagem que acontece nas suas laterais, mas você não tem aquela tridimensionalidade que você espera de um fone mais refinado, mais caro. Você tem também um nível de detalhes muito interessante para um fone de $50. Eu ouso dizer que é um nível de detalhes que você veria num fone de $100, talvez. E a questão também da resolução dele. O que é resolução? Geralmente eu falo de resolução, mas agora, como eu faço um vídeo um pouquinho mais longo, eu posso explicar. Resolução é aquela percepção de qualidade que você tem da música. É igual resolução de vídeo. Você tem um vídeo em 1080, você tem um vídeo em 4K, o vídeo em 4K você percebe mais coisas acontecendo. Você tem, principalmente se você ativar um HDR, você tem uma maior naturalidade de cores, fica mais belo aos seus olhos. E quando a gente fala da resolução do áudio, a gente está falando exatamente disso. Você tem uma percepção maior das coisas que estão acontecendo, você tem um áudio mais belo, mais interessante, mais palatável. Então, isso aqui é a resolução. E a resolução desse cara aqui tá além do que eu já ouvi em fones dessa faixa de $50, $60, tá? Pra mim, essa aqui é a resolução de $100 para cima. É muito interessante a resolução desse fone aqui. Passando para a questão dos jogos, a partir do próximo vídeo de teste eu vou mostrar os jogos de uma forma diferente, mas hoje eu vou botar aqui aparecendo na mesa para vocês. Questão dos jogos. Para jogar um PUBG, esse fone aqui ele é legal, mas não excede, porque como eu disse antes, a imagem dele é melhor lateral do que tridimensional. Então você tem uma dificuldade de perceber o que está acontecendo acima de você, ou logo à frente ou logo atrás, mas nas laterais ele tem uma imagem muito boa. Já para jogar um CSGO, você troca pro modo monitoring, e você tem uma percepção muito interessante dos passos dos oponentes, você sabe de onde o cara está vindo, você sabe em que momento o cara está se aproximando, e o CSGO ele não tem tanta noção de profundidade quanto um PUBG, por exemplo. Então, esse fone funciona muito bem no CSGO. Passando por um jogo mais de aventura, como um Genshin Impact, que é um jogo mais casual, você tem uma ambientação muito legal, principalmente jogando no modo Atmosphere, se você gosta daqueles impactos bem graves de explosões e afins. Mas no Natural já funciona muito interessante, você tem uma ideia de um mundo aberto, bem vivo, bem vibrante ali, muito legal. E para jogo de simulação, cara, bota no Atmosphere. Jogo de simulação no Atmosphere fica muito maneiro, muito maneiro. Eu joguei um Forza aqui com esse cara, no modo Atmosphere, e o som dos motores é bem pujante, bem intenso, muito legal, muito interessante. Beleza? Então, conclusão, cara. Não vamos esquecer, né? Para você assistir filmes, séries, e até para trabalhar com esse cara aqui. Para trabalhar ele vai muito bem. Para trabalhar eu recomendo o Monitoring, porque ele dá aquela clareza maior de vozes. E para assistir filmes e séries, como ele tem diferentes tunings, o Natural ou Atmosphere casa muito bem com qualquer tipo de filme de ação, qualquer tiro, porrada e bomba, ele vai funcionar muito bem. E se você quiser um filme mais lento, um documentário, alguma coisa mais focada ali em conversa, joga no Monitoring e seja feliz. Beleza? Conclusão. Tangerine For You, ele tem esse nome e não é por acaso. Ele é um fone for you, ou seja, para você. Por quê? Ele é um fone que ele casa muito bem com o seu estilo, seja lá qual for. Você só precisa ter paciência de pegar essa chavinha de fenda, alterar aqui o tuning do fone para o que você quiser e ser feliz. Alterar principalmente o tuning dos graves, tá? Eu acredito que pelo preço que é cobrado por ele, é um fone de altíssima qualidade, é um fone muito bom para ouvir praticamente todo tipo de música. Ele é um perfeito all-rounder, principalmente pela questão da chave, né?
de Tani, mas ele é um perfeito all-rounder, ele casa muito bem com qualquer tipo de música, ele casa muito bem com o seu mood, ele tem um corpinho aqui de metal, cara, que muito bem construído, e eu particularmente gosto de fone de metal porque ele fica geladinho na orelha, é muito interessante, principalmente no calor do Rio de Janeiro. Se você mora em região fria, pode ser ruim. É um fone confortável, gostoso de ouvir, e é um fone, cara, que para mim ele excede as qualidades da faixa de preço que ele se encontra. Eu particularmente acho que nessa faixa aí dos $60 não tem igual, tá? E se você achar ele por $50, pode ter certeza que ele é bem superior a qualquer outro fone nessa faixa dos $50, beleza? É isso, eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo. Não esqueça de deixar seu like se você gostou, seu dislike se você não gostou. Você pode deixar seu comentário aí, inclusive você pode me xingar nos comentários se você não gostou do vídeo, que o seu xingamento vai gerar engajamento, beleza? É isso, vou ficando por aqui, um grande abraço, até o próximo vídeo, tchau, tchau!